Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje, aqui no Nutrição em Cast, eu estou recebendo a Aline Dini, que é jornalista e há 15 anos escreve para mulheres. Ela é fundadora do Mãe aos 40 e ela é colunista da Nova Brasil FM com a Mulher 4.0. A Aline veio aqui hoje para abordarmos sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que adiam a maternidade. Aline, seja muito, muito bem-vinda. Bom conhecer a gente virtualmente, né, pelas redes. É bom trazer para a gente se conhecer presencialmente. Então, seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom, né, falar desse assunto. Bom, eu tô falando disso faz 15 anos, então só falo de mulher. Só sei conversar assunto de mulher. E é isso, passei aí por alguns lugares ao longo da minha trajetória e nos últimos anos muito focada em maternidade e entender esse cenário do adiamento da maternidade, né? Então é muito legal conversar disso aqui hoje com você. Que bacana. E Aline, conta pra gente quais são esses principais desafios que as mulheres enfrentam a partir do momento que elas decidem adiar, né? Postergar essa maternidade. Acho que para falar dos desafios, a gente precisa falar um pouquinho também do cenário, porque a realidade é que a maioria das mulheres adia a maternidade no escuro, entre aspas, né? Tá. A gente previne gravidez a vida inteira. Então, você começa a menstruar, você já é direcionada ali para a pílula, por algum motivo, você passa 15, 20 anos com contraceptivo e a gente tem no imaginário que engravidar é muito fácil. E é importante que a gente tenha isso, né, até por conta dos nossos índices aí de gravidez na adolescência, que ainda são altos e tudo mais. Mas a verdade é que isso não é uma realidade, né? No auge da nossa fertilidade, a gente tem aí no máximo 25% de chance de engravidar ao mês. E aí o principal desafio em relação à idade é que essas chances vão caindo com o passar do tempo. Então, quando você chega aos 40 anos, a chance de engravidar é de 5% ao mês. Então, é uma chance muito pequena. Ao longo de um ano de tentativas, vai somar aí 50% a 60% de chance. E, então, acho que esse é o primeiro grande baque, porque a gente foi ensinado que enquanto menstrua, engravida. Uhum. E não é tão simples assim essa conta, né? Eu falo, todos os planetas têm que estar muito alinhados ali. E tudo isso por uma questão que é a questão do óvulo, né? Então, eu sou muito contra o terrorismo que se faz em relação à gravidez na maturidade, aos 40 anos, né? Essa coisa de só falar dos riscos e de julgar a mulher. Por que você adiou? Por que você não viu isso antes? Acho que esse não é o caminho. Uhum. A gente adiou porque tinha outros planos para a vida e também porque esse papo de planejamento reprodutivo, ele não acontece com o nosso gineco. A gente é orientada à contracepção, a gente não é orientada sobre planejamento reprodutivo. E quando a gente fala de planejamento familiar, que é o que mais se usa, o termo que mais se usa, a contracepção é o pilar desse planejamento, né? Então, assim, a gente vem de uma história de muita falta de informação. Nós também não conhecemos nosso corpo, nosso sistema reprodutivo. E aí é o grande baque. Então, hoje, assim, 90% das mulheres que me seguem no Mãe aos 40 adiaram a maternidade no escuro, achando que poderiam sim engravidar quando parassem o contraceptivo. E aí muitas delas se deparam com essa dificuldade para engravidar e que vai ficando cada vez mais difícil, porque tem menos óvulos e eles vão tendo menos qualidade. Então, assim, não é que mulheres aos 40 anos não engravidem naturalmente, de forma alguma. Mas é tudo sobre chances, eu falo. E as chances são menores, sim. E os óvulos têm menos qualidade, sim. E eles estão em menor quantidade também. Então, acho que esse é o principal desafio. A gente precisa bater muito nessa tecla, nesse caminho do meio, da informação, né? Não do julgamento, nem de questionar, mas de realmente esse assunto estar nas nossas rodas de conversa. Quem é mãe de menina já também começar a falar sobre isso, né? A gente tem uma outra pauta, que é o congelamento de ovos, que também está super em alta. A gente precisa falar sobre isso, sempre com bom senso, né? Porque nada é salvação nem garantia de nada também. E eu acho que o comportamento da mulher hoje no século XXI é, de fato, adiar a maternidade, né? Eu falo que eu faço as médias de mais ou menos a idade, faturidade das gestantes que entram na clínica, e a última conta que eu fiz foi de 34 anos e meio. Então, é uma média alta de mulheres que estão gestantes, né? O que eu percebo que é uma discussão também com o ginecologista, né, com
o obstetra é o ponto de... Será que essa mulher não deveria ter sido informada lá com seus 30 anos, né? De, olha, você não tem um parceiro, você não está pensando em engravidar, mas olha, temos essas possibilidades, né? Então, isso tudo é muito novo, né, Aline? Muito novo, muito novo. Nem eles sabiam se comportar, nem eles próprios médicos... Falavam, então, mas eu também não tinha essa informação. Também não era esse protocolo. Eles gostam muito de protocolo, né? Exato. Então, não era esse protocolo. Então, não se discutia sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. E sobre essa coisa de tomar contraceptivo, é isso. Você tinha um primeiro ciclo, e aí, às vezes, você menstruava muito, ou tinha um ciclo irregular, e aí, lá com seus 15 anos, você já estava tomando um... É meio que assim, um resolve tudo, né? Na verdade, não resolve, isso por muitos anos, por né? muitos anos foi tratado assim. Uhum. E eu acredito que a gente está nesse ponto de virada agora. A gente está nesse início de ponto de virada, porque os ginecologistas estão começando a se inteirar mais nessa pauta. A infertilidade é um assunto que cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre isso. Então, os últimos dados da OMS, que foram divulgados agora no fim do ano, é de que 1 em cada 6 pessoas no mundo tem infertilidade. E o que é infertilidade? Infertilidade é quando você passa 12 meses tentando engravidar, tendo relações ali no período fértil e a gravidez não acontece. E infertilidade é uma doença. Isso é importante deixar claro. Tem até CID, né? Tem essa classificação internacional de doenças. Só que ela não é levada a sério da forma como deveria. Porque já que a gente está falando de uma doença, é uma doença como diabetes, como hipertensão. Mas ela não é dada essa devida atenção para ela. Então, assim, a gente tem muito no Brasil o direito à contracepção, isso é uma política super elogiada até do Brasil. O Brasil é reconhecido por isso, mas o direito à concepção, ele acaba ficando em segundo plano. Por quê? Porque tem muito estigma envolvido. Então, a mulher acaba se sentindo menos mulher, menos fértil, se questiona, ai, o que será que eu fiz de errado? Ai, será que não é para eu ser mãe, então? Aí entra também toda uma questão religiosa na cabeça dela. Ai, será que Deus está me punindo porque um dia eu não quis ter filho? Ai, será que é... Enfim, milhares de coisas acontecendo, quando, na verdade, tudo que precisava acontecer é a informação. E é justamente essa informação que falta. E olhando para o cenário, né, que você falou, a gente tem alguns dados do IBGE e do último sistema do SUS que mostram que nos últimos anos houve um aumento de 65% no número de mulheres que foram mães dos 35 aos 39 anos. Então, isso que você vê hoje no seu consultório é, sim, reflexo de um cenário nacional e mundial. No mundo inteiro, as mulheres estão adiando. E aí que tá, Cláudia, porque pode parecer que, mas se teve um aumento de 65%, todo mundo tá tendo filho mais tarde. Tá tudo certo. Não, gente, são formas de interpretar, né? Que isso é muito importante. Esse aumento, ele é comparado porque antigamente a gente era mãe muito mais jovem. Então, em comparação com os anos anteriores, antigamente uma mulher de 35 anos, ela já tinha 2, 3 filhos, né? Ou pelo menos um, ela já tinha sido mãe muito mais nova. Hoje não, essa chegada da maternidade na vida da mulher está acontecendo mais tarde. E é preciso ficar atento, porque isso não significa que vai ser fácil. Não significa que vai ser fácil. E aí a gente cai num problema porque a gente não tem hoje o que reverta a qualidade de óvulos. Não temos. E aí muitas precisam, por exemplo, ser encaminhadas para ovorecepção, que é receber óvulo de uma doadora. E no Brasil e no mundo a gente está vivendo uma crise dos óvulos. Então, assim, tem pouquíssimas pessoas doando e tem muita gente precisando. O que a gente faz? Estamos importando, mas agora a Anvisa deixou as regras super rígidas, assim, está atualizando todo esse protocolo e desde agosto do ano passado está parada a entrada de óvulos no Brasil. Então, a gente tem milhares de mulheres esperando por esses óvulos. Enfim, é uma questão super complexa, assim, de se olhar e que é por isso que a gente tem que olhar com atenção o quanto antes, conversar sobre isso o quanto antes, porque a gente não se prepara para todos esses contras que vão acontecendo. E eles podem acontecer, né? E aí, o que você faz, né? E eu acho que a gente está... óbvio que a gente está pagando um preço por uma desorganização mediante a isso, mas eu acho que é um comportamento que daqui para frente vai ser olhado porque a gente vai ter a nossa história para contar e a gente vai fazer com que as próximas gerações não passem por isso, né? Eu acho que o congelamento vai ser uma prática muito mais comum do que se imagina, né? Porque vem muito nessa coisa, mas por que eu vou congelar se eu nunca tentei? Né? Exato. Então, assim, mas a ideia é o inverso, né? É você ter a garantia, caso você não consiga,
ou você de fato deixe para mais para frente, até para você ter um óvulo com qualidade, né? Porque você pensar num óvulo com 40 e um óvulo com 30 é uma diferença gritante, né? Gritante. Nas chances de gravidez, a diferença é realmente gritante. Hoje, para você ter ideia, uma mulher que procura, né, um serviço de fertilização in vitro para fazer com óvulos próprios com 40 anos, ela vai ter poucas chances também. No máximo, assim, estourando 30% de chances. Muitas vezes tem que fazer alguns ciclos. Cada ciclo custa hoje, vamos colocar uma média, tá? R$25 mil. É um valor muito alto, você não tem garantia de nada. E os óvulos que você tem ali já estão esgotando. Uhum. Então, assim, se você pega ovo-recepção, essas chances sobem para 60%, 70%. Porque você está usando o óvulo de uma menina de 25, 30 anos. Então, sim, a gente tem que olhar para isso. Mas também a gente tem que olhar para isso com cuidado, assim, eu acho, sabe? Porque eu tenho visto, assim, muita gente falar de congelamento de óvulos. Ah, porque eu preciso congelar esses dias até... todo mundo começou a compartilhar um trechinho lá da Yasmin Brunet no BBB, que ela deita-se na cama e fala... Preciso congelar óvulos, preciso congelar óvulos, preciso... Você vê que ela tá aflita e ela fala isso. E eu fiquei assistindo aquilo, eu falei, gente, imagina a pressão que tá na cabeça dessa menina. Precisa. Por que você precisa? Uhum. Vamos entender primeiro por que você precisa tanto, né? E assim, tá, você precisa e você pode. Então, é só uma questão de você decidir. Mas e quem não pode? Né? E ao outro lado congelamento de óvulos não é um seguro, não é garantia de que você vai engravidar quando você descongelar esses óvulos. Isso é muito importante de ficar claro, tá? Porque as pessoas, às vezes, elas vão nessa intenção e é vendido isso para elas e, às vezes, não dá certo. O que você está fazendo é parando o tempo. Pegando aquilo, hoje eu tenho 34 anos, então, vamos lá. Estou pegando esse óvulo de 34 anos, vou usar ele daqui 10 anos. Ele vai continuar sendo meu óvulo de 34 anos. Agora, significa que esse óvulo aqui estava incrível para eu engravidar? Não sei, só vou saber testando, colocando ele para se desenvolver, né? Então, é isso, assim, também entender que tudo é sobre chances. Você está fazendo a sua parte no sentido de que o que dá para ser feito hoje em relação à medicina reprodutiva é isso. Tô lá, fiz minha parte, tô com a minha consciência tranquila de que eu fiz o que precisava ser feito. Ótimo. A partir daí, é seguir o fluxo, ver o que vai acontecer. Né? A gente tem alguns estudos que mostram que cerca de 60% tem sucesso, mas não são todos, de novo, nada em medicina é 100%. Então, é também dosar isso, sabe? E entender também as motivações da maternidade. Será que eu realmente quero ser mãe? Esse desejo é meu, é genuíno? Ou eu não quero ser, mas eu não quero ser agora. E será que se eu mudar de ideia no futuro... Porque uma coisa, e que as minhas seguidoras falam muito, eu adiei por muito tempo que eu não queria. Eu não queria ser mãe, não estava nos meus planos. Só que hoje eu não posso. E é muito difícil não querer de não poder, né? Porque o não poder não é uma escolha sua. Você não decidiu não poder. Então, acho que também tem a ver com essa mentalidade, sabe? O congelamento, assim, de realmente entender planos de vida, o que faz sentido para você... E entender as motivações, assim, por que eu quero ser mãe? Eu realmente quero ser mãe? Esse desejo é meu? Ou é uma pressão aqui da minha família? Ou é uma pressão social? Tá, vamos pensar nos cenários, então. Se eu não conseguir engravidar naturalmente, eu vou para uma FIV? Eu iria para uma FIV com óvulos doados? Ou eu adotaria uma criança, por exemplo? Eu não tenho... Meu limite é aqui. Sabe, começar a pensar sobre tudo isso... Tirar a maternidade desse campo tão intuitivo, sabe? Assim, instintivo, de que a gente não pensa nisso. Foco único, né, Aline? Fica muito em foco único, né? A vida vive em foco único da maternidade, né? Sim, sim. E é realmente colocar ali, planejar, sabe? Assim, é realmente olhar para isso como você olha para o seu planejamento de carreira, como você olha para o seu planejamento financeiro. É planejar, é tirar um pouquinho desse vou deixando a vida levar... Realmente olhar para isso. E para quem já adiou, é entender como é que o teu corpo está funcionando. Tem formas também, o estilo de vida conta muito, né? Então, acho que isso também é uma coisa interessante. Mas vai até um ponto, você tem um limite. Não dá para você ficar se culpando, se julgando. Tem uma parte que você controla, né? E tem outra que não. Exato. No Sistema Único de Saúde, como é que funciona, Aline? Tem até um post que eu fiz recentemente, de FIV no SUS, que eu tirei alguns trechinhos de uma reportagem super bacana da Folha de São Paulo. Eles estão com uma série que chama Direitos Reprodutivos.
E hoje no Brasil a gente tem, segundo esse mapeamento, 197 centros de reprodução assistida. Desses 197, 10 pertencem ao SUS, 10 são de hospitais realmente públicos. Desses 10 espalhados aí, acho que se eu não me engano, por 7 capitais do Brasil, apenas 4 são totalmente gratuitos. Nos outros centros, você paga medicação, às vezes você paga medicação e um insumo ou outro da FIV, o que gera ali um valor médio de R$6.000, mas pode chegar a R$12.000, dependendo do lugar. Só que a grande questão desses centros é justamente a idade. A limitação de idade é 38 anos. Justamente por isso. Eles não vão oferecer e ofertar isso para quem tem pouca chance de dar certo, né? Então, é a realidade. É triste, mas é a realidade. Então, quando você é chamado, você tem até 38 anos, você pode participar. E aí você tem direito a fazer 2 ciclos. É isso que eu ia te perguntar, porque eu já sabia. O primeiro você faz, se não der certo, você faz o segundo. O que é muito legal e, assim, vale destacar que, apesar de, né, ainda ser muito pequeno, perto da demanda que a gente tem no Brasil, são quase 10 milhões de pessoas inférteis, né, declaradamente, que a gente sabe que são inférteis, esses centros são de referência e eles são tão bons quanto as clínicas privadas, sabe? Tem realmente ótimos profissionais. No entanto, não atende todo mundo, né? E é uma política que surgiu no Brasil há mais de 20 anos, só que ainda falta verba, ainda falta repassar tudo isso. E é por isso que a gente tem que falar tanto disso, de infertilidade, para que realmente isso entre na pauta política, né? A gente está falando de um direito assegurado pela Constituição brasileira, que é o direito de conceber. E aí esse direito, ele não está sendo tão garantido assim, entendeu? Só que enquanto eu fico lá com a minha dor, achando que o problema é meu, que eu sou culpada, que eu estou pagando o preço de alguma coisa. Ali sozinha... Ela não está agindo, né? Não tem voz, né? Precisa ter voz. E você discute bastante alguns mitos muito comuns associados à maternidade, né? Quando a gente fala em mulheres em maternidade tardia e acima dos 40 anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque muita coisa pode acontecer com qualquer mulher, né? E eu acho que isso acaba desestimulando muitas mulheres, né? Principalmente quando a gente fala em má formação, né? Em crianças especiais, né? Então, ela já carrega a dificuldade, ainda ela carrega a probabilidade de ter uma criança especial, né? Então, é muito desânimo junto, né? Que decisão que se toma, né, Aline? E esse foi o motivo pelo qual eu criei o Mãe aos 40. Quando eu criei, eu estava fazendo algumas matérias já sobre isso, as empresas já me pautavam, faz matéria sobre isso. E aí eu falava, cara, mas só tem risco nesse negócio. Se você procura ser mãe aos 40, você só vai ler risco. Risco, risco, risco. Risco de perder o bebê, risco de diabetes gestacional, risco de hipertensão, risco de síndromes, especialmente síndrome de Down, que é a mais compatível com a vida, então é a mais frequente. De fato, aos 40 anos, todos esses riscos são maiores, tá? Isso é algo que a gente precisa dizer. No entanto, não significa que todas as mulheres vão passar por isso. Então, vou dar só um exemplo que é o que mais me perguntam. Aline, será que meu bebê vai nascer com síndrome? Uma mulher de 35 anos, ela tem uma chance, em média, de ter um bebê, a cada 600 mulheres de 35 anos, uma tem um bebê com síndrome de Down. Uma a cada 600. Uma a cada 600. Aos 40 anos, é uma a cada 100. Então, a gente está falando aí de 6 vezes mais. No entanto, ainda é 1%. Então, percebe como tem formas e formas de falar? Então, se eu chego para você e falo, nossa, você tem 6 vezes mais chance de ter um bebê com síndrome de Down, você vai falar, meu Deus do céu, tô perdida. Mas se eu falo, calma, você tem 1% de chance. 1%, gente... 1%? 1% a gente tem chance de muita coisa. E, proporcionalmente, as mulheres mais novas ainda são as que mais geram. Então, as crianças com síndrome de Down ainda são, em maioria, de filhos de mulheres mais novas. Porque, proporcionalmente... Elas conseguem engravidar também mais. Elas conseguem engravidar mais, tá? Então, a chance é maior? A chance é maior, mas ainda assim é 1%. Em relação à diabetes e à hipertensão, tem muito a ver também com o estilo de vida. Então, você tem uma mulher de 40 anos que tem um bom estilo de vida, que se cuida, que faz atividade física, que se alimenta direito. E você tem uma de 25 que tem uma vida completamente sedentária, não se cuida, não faz atividade física, né? Não consegue ali ter um cuidado com a saúde. Assim, tem que comparar caso a caso.
Claro que a gente está falando de uma política, de um sistema, a medicina funciona baseada em estatísticas, né, em estatísticas gerais. Então, estatisticamente, as mulheres de 40 anos, elas têm sim mais problemas, mais chances de diabetes gestacional, de hipertensão, de perda gestacional. No entanto, vale muito avaliar e é preciso avaliar estilo de vida. E assim, eu já ouvi muitas mulheres ao longo desses 4 anos que eu tô com mãe aos 40. Pouquíssimas vezes eu tive relatos de mulheres que tiveram esses problemas. Então, realmente tem que ir com calma, entender. O pré-natal ele tem que ser sim mais detalhado, mais observado para isso. Então, os parâmetros médicos ali, eles já são, né? Se deu alguma alteração um pouquinho para mais, esse médico já tem que ficar um pouquinho mais atento para tentar atuar o quanto antes, mas não significa que todas as mulheres que engravidarem aos 40 anos vão ter todos esses problemas. E um outro mito é de que se elas engravidarem, o parto tem que ser cesárea. Esse também é um mito gigante. Gente, idade não é fator que diz se vai ser cesárea ou normal. Isso é o momento do bebê na hora dele nascer. O que acontece é que, por conta das pré-eclâmpsias, por exemplo, muitos partos acabam tendo que ir para eles são cesárea. estimulados. E eles são induzidos antes, às vezes com 38, 39, eles não esperam a indução lá com 40 semanas, né? Exato, às vezes... Mas condenar de que, eu vou ter que antecipar por conta da fatoridade, de fato... Não, e tem mulher que acaba de descobrir a gravidez e o médico fala, sabe que sempre vai ter que ser uma cesárea, né? Porque sua gravidez é de alto risco. Sim, pelo Ministério da Saúde, lá a cartilha, o manual do Ministério da Saúde, toda gravidez acima de 35 anos é uma gravidez de alto risco. Mas isso não significa que a sua gravidez vai ser de alto risco, né? Então, é também entender a importância da individualização nesses casos, sabe? De como que você já está, do seu histórico de saúde, porque isso, no fim das contas, é o que mais vai contar. E eu acho que a gente, como profissional da área da saúde, já tem que começar a mudar alguns protocolos internos em consulta, porque é a realidade de hoje. Exatamente. Se não é a primeira gravidez acima dos 35, 40, é a segunda, é a terceira. Exato, exatamente. Não é, Aline? Exatamente. É por isso que, assim... Agora, quando entra uma gestante lá na clínica com menos de 30, você olha e fala, nossa... Que novinha, né? Gente, que jovem. Você até estranha, né? Hoje engravidar com menos de 30 causa estranhamento, né? Mas realmente tem que ter uma mudança nesse olhar de entender essa mulher, de acompanhar ela melhor, sem terror, né? E levando em conta ali o quadro e o estado dela mesmo. E tentar pensar de que a maternidade, a felicidade, ela não está no maternar, né, Aline? Eu acho que para muitas mulheres há um sonho, mas precisa ser muito bem ajustado os objetivos, porque não pode ser a única forma de felicidade na vida ser a maternidade. Você é mãe, eu sou mãe. A gente não sabe viver sem os nossos filhos, mas porque a gente já viveu tudo isso. Mas a gente não pode entender de que sem os filhos, sem a maternidade não há felicidade, sem a maternidade não há... né? Exato. E também tem uma frase que é muito famosa, né? De que, assim, só conhece o amor verdadeiro quem é mãe. Gente, pelo amor de Deus, tem tantas formas de amor verdadeiro, né? E isso pesa muito. E eu já fiz um levantamento das 10 frases que as tentantes mais ouvem. Essa aparece, assim, disparado, sabe? Isso causa, tipo, uma culpa do... Nossa, então eu nunca vou conhecer o amor verdadeiro. Então, não, gente, tem perrengue também. E tem o inverso também, né? Tem a mulher que tem o filho e tá esperando o amor verdadeiro chegar. Ou o maior amor do mundo. E não acontece. E não chega. E não acontece. E não chega esse Porque dia. É muito idealizado, né? É muito romantizado. Muito idealizado. E aí, uma vez eu falei nas redes sociais, mas a relação de mãe e filho, ela é construída. Exato. Para de achar que o filho nasceu amor e nasceu com tudo. Não. Você constrói. Eu amo minha filha hoje muito mais do que eu amei quando ela nasceu. Eu tenho uma história com ela. A maternidade, ela é construção, né? Ela é construída no dia a dia. E muitas mulheres, especialmente quando são tentantes, quando elas já estavam desejando essa criança há muito tempo, aí fizeram fertilização in vitro, aí foram... Assim, tem relatos que você fica, meu Deus do céu, pessoas tentando há anos e tal. E aí, quando chega... Porque o que eu percebo? Quando isso... é uma fixação muito forte, né? A pessoa quer muito isso. Quando você quer muito uma coisa, você só enxerga isso. É fato. Ponto fixo. Né? Um ponto fixo. Quando vem esse bebê, é como assim, eu já alcancei minha meta. E agora? Fica um vazio, porque ela não tem mais o que alcançar.
E quando nasce, muitas vezes, nesse período ali, né, das desregulações hormonais e tudo acontecendo, ela olha para aquele bebê e fala: meu Deus, mas eu esperei tanto, eu não tô amando tanto do jeito que... A culpa é tão grande porque ela quis tanto. Mas, gente, a gente precisa falar que nada é um botãozinho assim que você vai lá e liga e nasceu, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Não, a mãe é construída junto com o filho ali no dia a dia, né? Então, a gente precisa, assim, desromantizar tudo isso. O outro lado também, eu tenho muitas críticas, assim, aos extremos. Porque eu também vejo muita gente só problematizando a maternidade. Assim, tudo é problema na maternidade. Não. Tem muitos problemas, especialmente pela sociedade que a gente tem, pela cultura que a gente tem, porque muitas vezes o problema não é a criança, é a rede de apoio que falta em torno da criança, é a participação pública em volta da criança, não é a criança. E aí essa mãe está sobrecarregada, então, assim, vai acumulando. Mas, assim, não é só problema. Tem muitas coisas maravilhosas, assim, né? Como tudo na vida. Tem lado bom e tem lado ruim. É uma escolha, né? E aí eu queria que você compartilhasse nesses anos todos aí de Mãe aos 40, que você contasse algumas histórias inspiradoras para quem está assistindo aqui, que também está deixando essa maternidade ou está na luta, que a gente escuta tantas histórias, né? E vamos falar sobre isso, depois eu ia emendar uma outra conversa, mas conta um pouquinho de histórias inspiradoras aí, Aline. Olha, tem muitas histórias, assim, ao longo dos últimos anos eu já ouvi mesmo, assim, de sentar para ouvir, fazer live e tal, com mais de 100 mulheres. Então, tem histórias de tudo quanto é jeito, né? Mas tem uma, especificamente, que me marcou demais, porque foi uma seguidora que conseguiu o meu WhatsApp e me mandou áudios contando a história dela. E, assim, é uma mulher que a vida inteira ela tentou engravidar, ela casou super nova, inclusive tem essa história. Eu fiz um Reels com essa história lá, porque realmente me marcou muito. E ela casou novinha, tipo, com 18 anos, nem teve festa de casamento, não teve nada. E aí, amava muito o marido e tal. E aí, quando ela fez 23, começou a tentar e tentou muitos anos, não conseguiu. Ela já estava quase com 40. E eles queriam muito ser pais. E ela pegou aquilo para ela, porque ela não tinha condição nenhuma de recorrer a tratamentos, nem de ir ao médico. E ela falou assim pro marido dela: olha, o sonho da sua vida é ser pai. O meu sonho é ser mãe. Mas eu não vou mais te impedir de viver esse sonho. Então, eu tô me separando de você. E os dois se gostavam muito. Mas ela não se sentiu no direito, porque na cabeça dela o problema já era dela. Ela nem tinha ido, ela não tinha feito diagnóstico para saber se era com ela ou com ele o problema, mas a culpa já estava tão ali, e aquilo foi, ao longo dos anos, se acumulando. Né? E eles se separaram, e aí, assim, ela falou: Aline, eu coloquei o meu objetivo de vida, conseguir fazer uma fertilização in vitro. E ela começou a estudar, olha só, o objetivo de vida dela virou isso. E ela começou a estudar, virou professora, passou num outro concurso, estudou mais um pouquinho, virou professora em 2 lugares, juntou uma grana até conseguir fazer uma fertilização in vitro. E aí, quando ela juntou essa grana, ela falou que reencontrou esse... Ele não tinha ficado com ninguém ainda, esse ex-marido. E ela falou assim: viu, acho que a gente ainda se gosta, não se gosta? Ele falou: com certeza, você é a mulher da minha vida, mas você não me quis mais na sua vida, então eu tive que respeitar. Ela falou: então vamos voltar e vamos casar? E vamos tentar? Porque agora... E ela sentia que ela precisava suprir isso. Agora eu consigo fazer uma fertilização in vitro. E aí eles casaram na igreja, retomaram, reataram esse casamento. Ela fez a fertilização in vitro e hoje eles têm uma criança. Não lembro se é um menino ou uma menina, mas já tá grandinho. E assim, foi uma história que me marcou demais, porque... era um objetivo de vida para ela ser mãe. E isso feriu ela na vida dela inteira, né? E a ponto disso acontecer, largar um cara que ela gostava ainda, que ela amava, não tinha um outro motivo. Então, acho que essa história foi a que mais me marcou. Mas todas... felizmente deu certo, né? Felizmente porque, pelo deu jeito, certo. Ela tinha uma chance, né? Exatamente. Felizmente deu certo. Mas eu fico muito feliz também quando eu ouço histórias de pessoas que entenderam que a maternidade que ela idealizou não é a que vai acontecer, que isso também é um luto. Eu não vou engravidar naturalmente, tá bom, já entendi. Eu vou partir para fertilização, então tá bom. Ou eu vou ter que pegar um óvulo doado, tá bom, é esse o caminho que a vida tá me dando? Deixa eu me abrir, então, e aceitar. Quando isso acontece, é muito importante, porque às vezes a pessoa fica presa num objetivo fixo ali, tem que ser daquele jeito, se não for, não vai acontecer. E assim, a portinha da oportunidade tá passando, e ela tá deixando ir, entendeu? Então, acho que
sempre que tem uma busca por ajuda, eu fico muito feliz, porque a gente realmente precisa de ajuda. E não é vergonha nenhuma buscar ajuda. As conversas que eu já tive com mães aos 40 na clínica, eu já até fiz um programa aqui com 2 mães que tiveram bebês aos 40, acima dos 40, e uma delas estava aqui grávida com 47. Uau! E ela, no relato dela, você via que ela foi postergando pelo simples fato de que, nossa, eu acho que eu não dou conta de enfrentar isso de novo. E aí os anos iam passando, ela ia fazendo uma viagem, ela colocava outras coisas para substituir, sabe, Aline? Uhum. E aí o tempo foi passando e ela conseguiu, né? Ela conseguiu ser mãe e tudo mais, mas aos 47 anos, uma gestação super delicada, né? Uhum. Foi com ovulação, foi, né? Sim. Obviamente. Mas você vê que ela fala, nesse período, né, de quase 20 anos tentando engravidar e tudo mais, ela falou, um ponto eu também não fui orientada sobre o que eu teria que fazer, né, quando eu não consigo, né? Porque senão você vai deixando o tempo passar, Aline, quanto mais o tempo passa, mais a gente sabe, né, que vai ficando mais difícil para ela conseguir esse positivo. Isso né? é importante, porque eu sempre falo, assim, às vezes o brasileiro gosta muito de diagnóstico, assim, né? De exame, de fazer exame. A gente faz exame, às vezes, vê lá o resultado, nem volta para mostrar para o médico, mas a gente fica com consciência tranquila porque fez o exame. E eu falo que o principal diagnóstico é o tempo. O tempo de tentativas é o principal diagnóstico. Então, se você tem aí até 35, 37 anos tentando por 1 ano, não deu certo, busca ajuda, porque 90 e poucos % dos casais vão engravidar nesse período. Se você não engravidou, é bom investigar o que está acontecendo, tanto homem quanto mulher, tá? Porque infertilidade atinge homem e mulher. E aí, se você tem já perto dos 40, não espera 1 ano. Deu 6 meses tentando, já começa a investigar, né? Tem hoje exame antimileriano, é uma dosagem de sangue, tem hoje contagem de folículos, enfim. Vai tentando entender, porque também planejamento reprodutivo não é só congelamento de óvulos ou contraceptivo. É você entender o que está acontecendo no seu corpo. Tem muitas mulheres que entram em falência ovariana com 34 anos, 33, 32, que a mãe parou de menstruar cedo, mas nunca tiveram essa conversa. Então, é isso também, é entender como que seu corpo está funcionando, como sua saúde reprodutiva está funcionando, para você se programar. E essa questão, para quem já está tentando, do tempo, é fundamental. Não dá para passar 2, 3, 5 anos tentando. E a principal causa de infertilidade é a idade materna. É a idade materna. Hoje, o principal desafio da infertilidade é o adiamento da maternidade. Porque não tem como reverter. Não. E, claro, todos os fatores ambientais, os poluentes, o nosso estilo de vida que está cada vez pior, muito mais estressado, dormindo muito pouco, comendo muito mal, exposto aí às toxinas, tudo isso, né? E falando dos homens, tem um estudo gigante que foi feito por uma pesquisadora, se chama Shanna. Essa pesquisadora, ela escreveu um livro, chama Shutdown, e mostra lá que a fertilidade masculina caiu metade nos últimos anos. Então, 50% de queda na fertilidade. É muita coisa nos últimos 50 anos. Então, assim, a gente tem que ficar de olho. A diferença é que no homem, se ele mudar os hábitos de vida, for uma coisa só relacionada a hábitos de vida, dali 3, 6 meses... Ele faz renovação de espermatozoide. Faz renovação de espermatozoide. A mulher não renova nada. Só vai... Eu brinco que os óvulos, né, eles são como se fossem o estoque de uma fábrica. Só é tirado. As mulheres, o estoque ali, só é tirado. Os homens não, eles são a fábrica mesmo. Eles estão em constante produção. Exatamente. E quando a gente pensa, né, sempre em maternar, né, em deixar as coisas para acima dos 40 anos, a gente está falando de uma mulher também muito mais madura, né, Aline? Uma mulher que ela tem mais conhecimento, né, ela tem essa vivência. É uma mulher que consegue colocar as coisas com muito mais direcionamento, com planejamento. Sem dúvida. Isso eu vejo muito no consultório, né? Sem dúvida. Eu vejo principalmente com essas mulheres que não há tanta negligência, sabe? Então é uma mulher que ela sabe o que ela quer, que ela se dedica. Então, foi pensado aquilo, né? Foi realmente sonhado, né? Ela já pesou prós e contras, ela já tem maturidade para entender que tem coisas na vida que a gente não controla. Então, acho que essa maturidade realmente é o principal ponto positivo de uma maternidade aos 40 anos, né? A gente tem todos os lados aí que são não favoráveis, mas a maturidade é muito favorável, porque você vai criar aquela criança de uma maneira mais consciente, né? Claro que isso não significa que uma mulher de 30 não possa ter maturidade, mas as chances de quem teve mais experiência, né, já ter mais essa consciência são maiores.
E aí você comentou das estatísticas, né, com relação à idade média das mulheres que estão gestando e tudo mais. Isso sempre comparando... Isso são números que tem com uma certa frequência, assim, comparando a décadas anteriores? Tem o censo, né? Tem o IBGE, que sempre faz essa avaliação. E os últimos que eles vêm fazendo, vêm mostrando sempre esse crescimento que vai aí em torno dessa casa dos 60%, quando você pega ali, né? 60%, 63%. Então, isso é uma estatística baseada em dados do SUS, do Sistema de Nascidos Vivos do SUS, e tem também a pesquisa do IBGE. E sim, isso é algo que já vem sido feito aí, olha, eu não vou dizer com precisão, mas nas últimas décadas vem acontecendo. E você acha que vem tendo bastante debate público, assim, com relação à saúde reprodutiva? Você acha que isso está em alta? Eu acho que está crescendo. Está crescendo muito mais. Hoje, pelo menos, a gente fala, que 5, 10 anos atrás, você falava de saúde reprodutiva. Ninguém sabia o que era isso. Então, assim... Está crescendo, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E eu acho que uma das coisas que, quando a gente fala em saúde reprodutiva, principalmente em mulheres que já estão tentando engravidar há um certo tempo, né? Eu já trouxe várias pessoas para falar aqui sobre fertilidade. Eu acho que, primeiro, há um erro de explicação sobre o que é tentar engravidar, né? Saber o ciclo, conhecer... Porque tem casais, às vezes, que estão tentando, Aline, mas no fundo eles não estão tentando. Completamente errado, que não era nem pra gente contar que é uma tentativa. Né? E outra coisa, também eu acho que está virando um sistema, uma máfia essa coisa da fertilização. Né? Então, assim, então você já está ali há 1 ano, então em vez da gente investigar, não vamos investigar. Vamos já partir e fazer um pacotão já de 3 transferências, né, Aline? Não. E você vê que esses casais é um sonho tão grande para eles que eles se sentem completamente vendidos a isso. Eles estão vulneráveis, né? Estão muito vulneráveis. Eu falo, olha... E você vende sonho? Exatamente. É o que eu falo. Mas não só estão vendendo sonhos, como estão vendendo promessas. Sim. Eu não sei se você deve ter tido acesso, porque o algoritmo vai direcionando ali para os nossos interesses, mas o que mais tem aparecido na minha timeline do Instagram são pessoas vendendo cursos para as pessoas engravidarem. E isso, assim, desde nutricionista, o que, assim, não é uma crítica, mas, claro, tem pessoas e pessoas... Mas, assim, você não pode garantir que vem aqui que em 1 mês você vai estar grávida. Eu vou aumentar em X vezes as chances de você engravidar. Engravide fazendo o que você quiser. Gente, se nem a fertilização in vitro é garantia de que você vai engravidar, como que eu vou garantir para uma pessoa que você vai engravidar? E, assim, eu tô fazendo isso num momento cruel, porque você tá vulnerável. Eu tô te dizendo tudo que você quer ouvir. Eu tô te dizendo tudo que você quer ouvir. Ou então eu pego a minha gravidez depois dos 40 anos e falo, eu consegui e criei um método para você também conseguir. Como assim? Como assim? Então, uma pessoa que se cura do câncer vai vender como é que ela se curou para outra se curar também? Não existe isso, gente. Não existe. Como a infertilidade está crescendo demais, a oferta, né, tá muito grande. Então, assim, todo mundo hoje entende disso, tem curso disso. E eu acho que o que mais falta é realmente a pessoa entender o que acontece no organismo dela, quais são as chances dela, investigar o parceiro e jamais ir para uma fertilização in vitro sem ter investigado antes. Até porque a fertilização, dependendo do que não está deixando ela evoluir, também não vai dar certo por conta desse mesmo motivo que não está deixando ela engravidar naturalmente. Exato, tem muitos fatores. Pode ser um problema no endométrio. E outra coisa, esses dias eu peguei uma paciente no consultório, ela tomava tanta coisa de pré-concepção, também acima dos 40 anos e tal. Então, ela foi no médico um homeopata, ela foi na medicina chinesa, ela foi num GO. Então, assim, tudo que falaram pra ela, ela fez. Não, e uma lista de coisas que eu falei pra ela, olha, eu vou ser muito sincera pra você. Eu nem sei pra que é tudo isso. Então, assim, eu não sei nem por onde eu começo. Como é que... Não, e ela veio pra mim, porque ela escutou alguma coisa que eu falei, pra tomar alguma coisa. Mas você imagina... É porque você quer comprar a solução pro seu problema. Então o que eu preciso é de coenzima Q10? Aqui, vou tomar. Não, então é comer inhame. Aqui, vou comer. Limpar aquário? É limpar o aquário? Vem cá, vamos limpar o aquário. Desintoxicação. Gente, é fazer um detox. Gente, assim, falando de mulheres aos 40 anos, cara, o maior problema é a reserva ovariana e nada reverte isso. Então, idade materna, ponto. Quem for te vender qualquer coisa de rejuvenescimento ovariano, assim, foge, porque hoje o que tem sim, claro, muitas coisas em pesquisa, em desenvolvimento, mas é tudo experimental.
E a gente não pode garantir isso, né? Então, assim, vai entender seu corpo, suas limitações, suas chances e aceitar. Aceitar a sua realidade, que esse é o primeiro ponto, realmente, e entender o que está realmente ao seu alcance para ser feito. E o que você tem no seu cenário, possibilidades. Exato. Exatamente. E vai atrás. Se isso é um sonho, acho que você tem que ir atrás das possibilidades que você tem em mãos. Sim. O melhor que você pode ter, né? Porque você não pode comparar com uma mulher que consegue fazer 20 FIVs, né, Aline? Não dá. Tem que saber o seu limite também, porque muitas já passaram o limite, mas não encaram a desistência como um fracasso. Gente, desistir de engravidar, eu cheguei no meu limite, não é fracasso. Respeita os seus limites. Quantas pessoas estão ultrapassando limites? Sabe? Qual que é o seu limite? Esses dias eu falei com uma, ela falou, Aline, eu fiz uma FIV e ali foi o meu limite. Eu entendi que se eu fosse para outra, eu estaria desrespeitando o meu corpo, minhas emoções, o que eu sinto. E aí eu fui pesar que espaço é esse que a maternidade ocupa na minha vida. Então, é isso, sabe? É se entender e se respeitar também. E desconfiar de tudo que for promessa que garante gravidez. Gente, nada garante gravidez. Nada. Muito bom. Muito bom, Aline. Obrigada. Que legal, adorei. Quanta informação boa. Passou muito rápido. Quer deixar um recadinho para elas, pra gente finalizar? Ai, quero. Além de, me segue no Mães aos 40. Isso, me sigam lá. Mas acho que o mais importante, gente, é realmente a gente assumir o protagonismo da nossa história, entender o que a gente quer pra nossa vida, o que a gente não quer. E aquilo que talvez está naquela gavetinha do, não sei se eu quero ou não quero, entender também o que pode ser feito, quais são os cenários se tudo der certo e quais são os cenários se tudo der errado. Acho que isso também é muito importante. Olhar, cuidar com carinho aí para nossa saúde reprodutiva. E para aquelas que talvez já são mães, tal, é ter essa conversa com as nossas meninas, com os meninos também, sabe? Isso é algo que deveria estar nas disciplinas escolares, realmente, para a gente crescer entendendo o nosso corpo, né? E minimamente entendendo o nosso ciclo, minimamente sabendo o que é período fértil. Muita gente confunde, não sabe ainda. Então, acho que é se olhar mesmo com carinho ali, com respeito e procurar ajuda. Se você está tentando engravidar, já faz 1 ano, pelo menos, procura ajuda. Não fique esperando o tempo passar, porque tempo é óvulo e, olha, ouvindo mulheres aqui desse outro lado, é muito triste tudo o que acontece, assim, então... E eu acho que o papel que você faz, a informação que você traz, a bandeira que você levanta, é de muito acolhimento. Sim, né? Sim. É do que mais eu posso fazer para você, né? O que mais que eu tenho de informação que eu posso te ajudar. Sim, exatamente. E eu acho que essa é a nossa missão, nas redes e tudo mais, é passar essa informação e... Eu vou passar uma informação e você vê se você consegue fazer, né? Exato, então, é a melhor gestação ou tentativas que você vai conseguir ter. E saber que não tá sozinha, né? Enquanto você tá aí chorando sozinha, achando que é só com você, porque é isso, todo mundo ao seu redor engravida. Aí aquela tia lá de 47 anos que não queria ter filho fala que tá grávida naturalmente. Acontece, gente. Você começa a receber notícia de tudo quanto é lado. Mas é porque você tá pensando nisso. Mas você só tá pensando nisso e assim, é a exceção, tenha certeza. Ninguém é Cláudia Raia, sabe? Assim, não dá pra contar com isso. Então, você não tá sozinha, busque grupos de apoio, mas que realmente sejam de apoio, porque tem grupos de tentante que eu falo que é o grupo da mais desgracenta. Porque você chega lá e fala, nossa, tô tentando engravidar. Eu tô tentando engravidar há 10 anos, já fiz 5 FIVs, já fiz não sei o que lá, fiz não sei o que lá. Aí a outra vem, mas eu tô tentando há 15, já fiz 12 FIVs. Não sei... Gente, é uma competição de quem tá mais ferrada? Não, isso não vai levar em lugar nenhum. Então, assim, filtra redes sociais, filtra quem você segue. Acho que isso também é um ponto, assim, fundamental. E não se compare, né? Não. Porque é isso, você vai se comparar. Você vai se comparar. Conseguiu, ou fica muito nessa coisa de pensar, mas ninguém na minha família teve dificuldade para engravidar. Eu também não vou ter. Será? Gente, vai lá conversar. Que é assim? Vai lá conversar para você ver se aquela amiga lá que tá casada há 10 anos realmente não quer ter filho ou se ela já tentou várias vezes e não conseguiu. É isso. Né? Então é isso. Aline, eu queria te agradecer. Vou te entregar um mimozinho da Nutrify, que é o nosso apoiador. Obrigada, muito bom. Aline, como é que nós encontramos você? Vamos lá. Bom, o principal canal hoje é @mãeaos40 no Instagram. Tem também YouTube, mas não está tão ativo. Então, acho que vai pelo @mãeaos40 que você vai me achar, vai achar as coisinhas que eu tô fazendo lá. Também tem a coluna Mulher 4.0 na Nova Brasil FM. Então, que é de segunda a sexta, né? Agora é de quarta e sexta, meio-dia e meia. Isso. Então é isso. E tô por aí, sempre falando desse assunto.
Bacana, muito obrigada. Obrigada. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser contar a sua história, olha aí. Isso, me Estamos chama no aqui, direct, conta chame sua a história. Vai lá que eu respondo. Respondo um por um, todo mundo, faço questão. Que legal, Aline. Tá Aline, bom? muito obrigada. Obrigada, viu? obrigada a vocês. Tchau, E eu tchau. queria agradecer você que ficou aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse conteúdo é super importante, super relevante. Então, compartilha. Manda para um número maior de mulheres também que precisam ouvir, que precisam ter esse acolhimento e essa informação. Muito obrigada. Siga a gente também nas nossas redes sociais. Obrigada, LB Filmes, pela estrutura da nossa 4ª temporada do Nutrição Cast. Estou muito feliz e eu espero você no próximo programa.